Bruno, para o presidente Lula, não há saída... É claro que há saídas piores e saídas nem tão ruins, mas boa aparentemente não existe, porque só pelo fato de a coisa já ter chegado ao ponto que chegou, né, de o Brasil ter de deslocar tanques, ter de deslocar soldados do exército para aquela região e do assunto estar sendo debatido aqui, isso me parece imediatamente provoca um desgaste para o presidente, né, dado o vínculo que existe entre eles. É inegável, tanto assim que o Maduro teve aqui pouco tempo e o presidente em certo momento no discurso, não pelo fato de ter chamado o Maduro aqui, né? Ele tem até um argumento que eu considero razoável quando ele traz o Maduro para cá. Ele diz, olha, é melhor trazer para um ambiente institucional e tentar convencê-lo pela negociação do que simplesmente fazer o que o Bolsonaro fazia, quer dizer, não converso com ele e deixar a coisa rolar. Mas, dada a proximidade, quando ele diz, por exemplo, que os conceitos de democracia na Venezuela são relativos, ele relativiza o conceito de democracia na Venezuela, a proximidade entre ambos já causa um prejuízo. Não sei se você tem essa percepção para o presidente Lula. Se a guerra acontecer, pior ainda, né? Qual a tua avaliação de qual deve ser o papel do presidente Lula a essa altura aqui do campeonato? Eu acho que para a base insensada do bolsonarismo, qualquer relação com Maduro vai ser explorada como a relação com o ditador, como a relação com... Só para você falar um pouquinho mais perto do microfone. Fiquei aqui. Relação com o ditador. Você achou que ele era um relação bolsonarista te ameaçando? Né? Eu falei, pô, o que aconteceu? Caramba. É o Thiago, o nosso gerente. Qual é o seu cargo mesmo? Uma vez eu falei o cargo dele aqui, ele ficou bravo. Eu falei errado. Gerente de operações, não é? Do gabinete do ódio. Ele começou a fazer sinal pro Bruno se aproximar do microfone e o Bruno achou que estava sendo... Achou que estava fazendo marminha. Ameaçado. Estava sendo censurado aqui. Só porque eu falei ditador, tá vendo? A Venezuela tá aqui. Mas eu acho que qualquer aproximação do Lula com o Maduro vai ter esse desgaste, um desgaste natural para a base insensata, mas para quem tá ali olhando o que significa a política internacional, vai saber que o Lula está fazendo movimentos altamente razoáveis para um presidente que quer ser um player internacional e protagonista na América Latina. Então ele quer fazer essa interlocução. O Lula já mostrou em vários outros conflitos, né, Uriah, que ele gosta desse papel. Ele já tentou intermediar o conflito com o Irã lá atrás, né, sendo altamente sabotado pelos Estados Unidos. Barack Obama reconhece isso na biografia dele. Tenta fazer isso na guerra de Israel contra o Hamas, né, de uma maneira mais distante, com menos interlocução, e obviamente aqui na América Latina, no nosso quintal, ele também vai querer fazer esse papel, né? Mas aqui é um desafio maior, né? Porque uma coisa é você se estabelecer como, ou se apresentar como um possível interlocutor, sabendo que de fato as chances de você ser ouvido são poucas. É como o goleiro na hora da cobrança do pênalti, né? Se a bola entrar, não é culpa sua. Se você defender, ótimo, você é o herói, né? Mas a responsabilidade não é tua. Agora, se acontecer aqui no quintal, tem um responsável. E quem olha para esse quintal aqui é ele. Então, qualquer vacilo entra na conta dele, né? Mas eu acho que ele sabe também que isso é mais uma fanfarronice do Maduro do que qualquer coisa, né? Guerra, hoje em dia, não se trava dessa forma. Se o Maduro quiser realmente uma anexação, ele sabe o que vai fazer. Ele vai fazer, vai rezar a cartilha do Putin, vai dar cidadania para todo mundo de Essequibo, cidadania venezuelana. Daqui 5, 10 anos faz um referendo. E vai perguntar, vocês querem vir para a Venezuela ou vocês querem continuar da Guiana? Né? E é isso que se faz, é assim que se faz a anexação. E aí a gente pode ter algum tipo de problema maior. Hoje em dia não. Né? Vamos lembrar também que o Maduro foi esse ano que teve a flexibilização de sanções dos Estados Unidos ao petróleo, a flexibilização do embargo já histórico contra a Venezuela. Então ele não vai arrumar uma confusão muito grande. Ele faz um pouco o que o Bolsonaro fazia aqui. Tem um pouco desse populismo, de falar para dentro, falar, Estados Unidos, fica fora daqui, não se mete nisso, como se ele pudesse fazer alguma coisa e como se ele pudesse ameaçar os Estados Unidos. Sem dúvida. Mas sabe qual é a minha dúvida? Ele tem um conceito muito relativo de democracia, não é? A ditadura venezuelana tem como um dos seus pilares o exército venezuelano, não é? Recheado de... O gabinete do presidente recheado de militares, Hugo Chávez.
Ele faz um referendo e a população, podiam votar 20 milhões, 10 milhões foram votar, e a população vai em massa e diz assim, não, nós topamos a parada, estamos com você. Aí ele faz o que com isso? Ele guarda na gaveta o resultado do referendo? É o que vai ter que ser, é o que vai ter que explorar politicamente. Mas isso politicamente para ele não é ruim? Porque ele supostamente, enfraquecido por eventuais acordos com os americanos, permitindo a entrada de observador internacional para a eleição do ano que vem, acossado pela oposição, colocando o adversário na rua, fora da cadeia, faz um referendo ameaçando invadir o vizinho, mas não invade. Mas uma maneira de você pintar também o inimigo... Não consigo entender a lógica disso. Uma maneira de você mostrar ainda para a população que aquele que você sempre disse que é seu inimigo, no caso Estados Unidos continua sendo, é você inventar, resgatar uma causa que sempre foi sua e você cumpre com boa parte daquilo que foi combinado com o seu inimigo, mas usa isso tudo como cortina de fumaça para mostrar que o inimigo continua sendo inimigo, que o inimigo ele ainda tem um interesse imperialista, apesar de uma flexibilização. Você agora está vendendo parte do petróleo para o inimigo, mas por outro lado, ele ainda tem um interesse imperialista aqui na região. Em relação ao Lula, eu não vejo isso que está acontecendo como um desgaste para o governo brasileiro em relação, até mesmo com a relação do governo nosso com o da Venezuela. É uma oportunidade, porque uma inação brasileira em relação a tudo isso diria mais sobre o Brasil do que uma ação. E no caso, você mandar ali 20 blindados, que seja que demorem um mês para chegar lá, o que já diz também bastante sobre a nossa segurança, né? Fora que 20 blindados, acho que no governo Bolsonaro tinha no estacionamento de qualquer ministério lá, né? Porque era tanto militar empregado lá que, né, chegava pro trabalho no blindado, guardava a chave. Isso é ridículo. Ministério das Cidades, no estacionamento, 20 blindados. Eu considero isso ridículo porque mostra que no Brasil o exército existe basicamente para proteger fronteira, 8 mil quilômetros de fronteira. E aí você precisa de um mês para chegar a 20 blindados lá no norte do país, então já mostra como isso está mal organizado, né? Deveria aí ter E é a Amazônia, né? Constantemente um reforço maior, que não tem. Mostra também para a importância da gente ter, e eu não defendo, já aviso pro Bruno aqui, que eu não defendo, não tenho aquele discurso super militarista, defendendo força, não tenho isso, não. Acho que exército tem que estar, forças armadas tem que estar longe da política, 100%, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter ali um exército potente o suficiente para proteger o país se um dia for, né, houver a necessidade disso. Soberania, né? Exato. Soberania. Proteger território. Isso demorar um mês para chegar lá em cima é bem preocupante. Imagina se de fato precisasse. É óbvio que é um teatro, é combinado. O próprio Maduro diz que isso que está acontecendo agora o Brasil está fazendo isso porque está exercendo sua soberania de proteger seu território, de ali não deixar com que haja uma violação territorial. Mas e se precisasse e demorasse esse tempo todo? E o Brasil quer, o Bruno falou isso muito bem, quer se projetar como um player global, tentando aí se colocar para mediar outros conflitos. Imagina se não faz isso agora, no quintal de casa. Eu vejo também como um quintal, né, aqui, digo, não por questão não numa questão hierárquica, né, não que um país seja mais que outro para um ser considerado quintal, mas pela proximidade que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, é uma região que está ali mais na esfera de influência da América do Norte também. Porque, apesar de fazer parte da América do Sul, a distância dos Estados Unidos é muito curta. E a gente é separado por um muro que é a floresta amazônica, o que dificulta mesmo a nossa influência nessa região. Então, o Brasil precisa, de alguma maneira, se colocar lá, até porque... O que acontece se ninguém vai? Se fica como está? Estados Unidos, e já existe essa conversa, pode passar a discutir, por exemplo, instalar bases militares na Guiana. Brasil quer isso? Não. Então, alguma potência que seja uma potência média vai ter que se fazer presente ali.